Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Já há algumas semanas nós estamos meditando o 9º artigo da profissão de fé, creio na Santa Igreja Católica. E alguns sábados atrás eu acenei para o fato de que quando nós olhamos o 9º artigo da profissão de fé, nós dizemos creio na Santa Igreja Católica, mas a afirmação seguinte também está contida nesse artigo: creio na comunhão dos santos. E na organização do catecismo, ela aparece como o 5º parágrafo desse mistério. Nós falamos do primeiro, que foi a igreja, uma introdução sobre o mistério da igreja. Depois falamos sobre o segundo, da igreja como povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Falamos no 3º parágrafo sobre as 4 notas fundamentais da igreja: unidade, santidade, catolicidade, apostolicidade. O 4º nós encerramos na semana passada, é uma meditação sobre os fiéis de Cristo, a hierarquia, os leigos, a vida consagrada. E hoje nós vamos falar sobre a comunhão dos santos. Ainda haverá um 6º parágrafo, que é sobre a bem-aventurada Virgem Maria. Pois bem, depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos acrescenta a comunhão dos santos. Esse vínculo entre a comunhão dos santos e a afirmação da fé na Igreja Católica tem sua lógica. É porque a comunhão dos santos, ela é uma explicitação do mistério da Igreja. A Igreja, ela é a Assembleia de todos os santos. Então, a comunhão dos santos é precisamente a Igreja. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Por isso, é preciso crer que existe uma comunhão dos bens na igreja. Só que na igreja, o membro mais importante é o Senhor. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros. E esta comunicação do bem de Cristo aos fiéis é feita por meio dos sacramentos da igreja. Como a igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo comum. Assim, o termo comunhão dos santos, ele deve ser entendido em 2 direções, contendo 2 significados que estão intimamente ligados entre si. Nós podemos entender a comunhão dos santos como a comunhão nas coisas santas e também como a comunhão entre as pessoas santas. Então, na expressão latina, comunhão nas coisas santas, nós dizemos sancta, e a comunhão entre as pessoas santas, nós dizemos sancti. Faço essa menção ao termo latino porque nas liturgias orientais existe uma expressão que é proferida quando os santos dons são elevados antes do serviço da comunhão. O celebrante ele proclama Sancta Sancti, ou traduzindo, o que é santo para os que são santos, ou as coisas santas são para os santos. Os fiéis, ou seja, os sancti, eles são alimentados pelo corpo e pelo sangue de Cristo, que é o sancta, a fim de crescerem na comunhão do Espírito Santo, a koinonia, e também comunicar essa comunhão ao mundo. Bom, se existem esses 2 significados, o catecismo também organiza a sua reflexão a partir dessas 2 linhas. Num primeiro momento, nós temos a reflexão sobre a comunhão nas coisas santas, ou a comunhão dos bens espirituais. No início desta meditação, o catecismo ele retoma um trecho dos Atos dos Apóstolos, está lá no capítulo 2, versículo 42, em que se faz uma descrição sintética, resumida,
da vida das comunidades cristãs. Lá, São Lucas, ele nos diz que na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. E aqui mostrando essa comunhão que existe nas coisas santas. E aí nós temos um desdobramento. Quais são essas coisas santas nas quais todos os fiéis de Cristo participam? Primeiro, nós temos a comunhão na fé. A fé dos fiéis é a fé da igreja, que foi recebida dos apóstolos e que é um tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado. Em segundo lugar, nós temos a comunhão dos sacramentos. O fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis. Com efeito, os sacramentos, e sobretudo o sacramento do batismo, que é a porta pela qual se entra na igreja, são igualmente vínculos sagrados que os unem a todos e os incorporam a Jesus Cristo. A comunhão dos santos é a comunhão que é operada pelos sacramentos. O nome comunhão, porém, ele é aplicado mais propriamente ao sacramento da Eucaristia. Podemos dizer que ele pode ser aplicado a todos os sacramentos, mas mais do que qualquer outro, ele é aplicado à Eucaristia, porque é principalmente a Eucaristia que realiza a comunhão dos fiéis com Cristo entre si. Uma outra coisa santa, na qual nós comungamos são os carismas distribuídos pelo Espírito Santo, a comunhão dos carismas. Na comunhão da igreja, o Espírito Santo distribui também entre os fiéis de todas as ordens as graças especiais para a edificação da igreja. Como nos diz São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Uma outra forma de comunhão nas coisas santas que nós temos, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, a expressão punham tudo em comum. Tudo que o verdadeiro cristão possui, ele deve considerá-lo como um bem que lhe é comum com todos. E sempre deve estar pronto e disposto a ir ao encontro do indigente e da miséria do próximo. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. Portanto, esta comunhão dos santos não atinge apenas a dimensão espiritual do ser humano, mas também a dimensão material. Também nos bens materiais nós comungamos uns com os outros. E aí nós entendemos o último elemento que é apresentado como coisa santa na comunhão dos santos, que é a comunhão na caridade. Na comunhão dos santos, ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo, como nos diz São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. Ou ainda o mesmo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 26 a 27, nos diz: se um membro sofre, todos os membros compartilham seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois seus membros, cada um por sua parte. E, ainda afirmando sobre a caridade, São Paulo, na mesma carta aos Coríntios, a primeira, capítulo 13, versículo 5, a caridade não procura seu próprio interesse. O menor dos nossos atos, praticado na caridade, irradia em benefício de todos, nessa solidariedade com todos os homens, vivos ou mortos, que se funda na comunhão dos santos. Por outro lado, todo pecado prejudica essa comunhão. A comunhão dos santos, como dizíamos, ela é uma comunhão nas coisas santas, mas ela é também uma comunhão entre as pessoas santas, ou seja, entre os fiéis de Cristo. Então, a segunda linha de reflexão do catecismo leva para essa direção: a comunhão entre a igreja do céu e da terra, pois os membros de Cristo vivem nessas dimensões, o céu e a terra. Nesse ponto, o catecismo nos apresenta os 3 estados da igreja. Diz assim: até que o Senhor venha em sua majestade
e com ele todos os anjos, e tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe forem sujeitas, alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra. Somos nós, os vivos, os que estão nesse mundo. Outros, terminada esta vida, são purificados. São aqueles irmãos que nós consideramos que estão no purgatório, mas que nós não sabemos quem são, né? O julgamento pertence a Cristo. Enquanto outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus, trino e uno, assim como é. E são os nossos irmãos que estão no céu. Destes nós sabemos alguns quais são, porque Deus revelou à igreja por meio do processo de beatificação e canonização. Mas existem muitos outros irmãos que hoje estão no céu e que nós não sabemos, mas que estão também em comunhão conosco. Todos, porém, em grau e modo diverso, vai nos ensinar o Concílio Vaticano II, participamos da mesma caridade de Deus e do próximo e cantamos o mesmo hino de glória a nosso Deus. Pois todos quantos são de Cristo, tendo o seu Espírito, congregam-se em uma só igreja e nele estão unidos entre si. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé perene da igreja, vê-se fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. Dentro desta realidade de comunhão entre todos os fiéis, aparece a intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, que é Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. São testemunho desta solidariedade dos santos para com os irmãos que ainda estão na terra, as afirmações que o Catecismo apresenta aqui, entre tantas outras que poderiam ser elencadas. Uma de São Domingos, já próximo da sua morte, ele diz aos seus irmãos: não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. Ou então, Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz: passarei o meu céu fazendo o bem na terra. Bom, esta comunhão com os santos, ela aponta também a nossa veneração para com aqueles que já partiram e que estão junto de Deus. Veneramos a memória dos habitantes do céu não somente a título de exemplo, fazemo-lo ainda mais para corroborar a união de toda a igreja no Espírito pelo exercício da caridade fraterna. Pois assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma, o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, promana toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. E nós adoramos Cristo, qual Filho de Deus, mas os mártires, nós os amamos como discípulos imitadores do Senhor, o que é justo, por causa da sua incomparável devoção por seu Rei e Mestre. Nós também suplicamos a Deus que possamos ser companheiros e condiscípulos dos santos. Por fim, o Catecismo nos fala da comunhão com os falecidos. Ele afirma: reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os tempos primevos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados os seus pecados, como nos afirma o segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 46, também ofereceu sufrágios em favor deles. Então, a nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós. Vemos assim que na comunhão dos santos, aqueles que estão no céu intercedem por nós e nós intercedemos por aqueles que estão no purgatório, para que entrem no céu e também se tornem nossos intercessores. Todos os que somos filhos de Deus e constituímos uma única família em Cristo, enquanto nos comunicamos uns com os outros
em mútua caridade, no mesmo louvor à Santíssima Trindade, realizamos a vocação própria da Igreja. Assim nós encerramos a nossa reflexão sobre a comunhão dos santos e na próxima semana falaremos sobre a bem-aventurada Virgem Maria.